pessoal, bom dia! Estou aqui no local bem especial hoje para falar sobre um assunto que eu já fiz em outro vídeo há mais ou menos 1 ano e meio atrás, que o pessoal gostou demais e que é muito importante voltar nesse assunto, já que muita gente me pergunta. É sobre as 10 coisas que você precisa saber antes de comprar um sítio. E agora, depois desse tempo, com mais experiência e gravando aqui dentro do nosso sítio, eu acho que esse vídeo vai ser bem melhor do que o outro. Eu achei bem legal a gente começar por uma coisa que, pra mim, eu acho que é uma das principais coisas que precisa ter num sítio, que é a água. Então, olha só como é legal gravar aqui dentro do sítio. Eu vou mostrar para vocês aqui a nossa água e explicar para vocês o que a gente soube quando a gente chegou aqui no sítio sobre ela, tá? Olha, a nossa água principal que abastece a casa é essa daqui. E é uma água, gente, que eu perguntei pro meu vizinho quanto tempo ela tá aqui, se ela secava, alguma vez ela tinha secado. Ele disse que não, que ele morava aqui há 50 anos e que nunca secou. Então eu já pensei, opa, essa aqui vai ser a água que vai abastecer a nossa casa, que é pertinho aqui, né? Vocês podem ver, passa um cano aqui. Eu vou pedir Eduardo para me ajudar, porque eu não sei a largura desse cano. 1 polegada. 1 polegada. E ela abastece a nossa caixa d'água da casa. Então a primeira coisa que eu acho bem importante vocês verificarem antes de comprar o sítio é como é que você vai ter água para abastecer a casa. A nossa aqui vem por gravidade, com esse cano, né, com essa mangueira. Muitos lugares, gente, não tem essa facilidade que a gente tem aqui, graças a Deus, de água, mas temos poço artesiano, né? Sim, tem um poço artesiano. O problema todo é que tem lugares que o custo do poço artesiano é muito alto. Então a pessoa, na hora de comprar uma propriedade, vai ter que fazer esse cálculo também, né? Ah, não tem água por gravidade, como é o nosso caso aqui. Precisa fazer um poço artesiano. Qual é o custo do poço artesiano? Não é barato, gente. Tem lugar que é bem profundo, né, para fazer. Isso aí, é difícil achar o lençol para buscar água. Então o ideal é que já tenha então um poço artesiano, a não ser que você tenha condição de fazer, né? Mas nem em todos os lugares, né? Tem necessidade de fazer o poço artesiano. Tem lugar que tem um simples poço de 2, 3, 4 metros já dá água. Depende da localização. Depende da localização. Tá, então, gente, ó, mostrei pra vocês da onde vem aqui a nossa água. Quem acompanha já sabe que a gente usa lá embaixo pra tudo. Pra irrigação, pra abastecimento da casa. Então, ó, a primeira coisa, nós já falamos, a água é importante para você pensar em ter a sua propriedade rural. Muito importante mesmo, né? Inclusive, eu tô lembrando aqui, quando a gente estava dando uma olhadinha no que a gente encontrava, eu tinha um papelzinho escrito tudinho que a gente precisava. Vou tentar passar para vocês agora o que eu tinha nesse papelzinho, tá? Então, vamos lá. Pessoal, eu ia falar agora sobre um assunto que eu acho que é prioridade, mas eu vou deixar lá pro finalzinho, tá? Para vocês acompanharem tudinho e ver se é isso mesmo que eu tô falando. Agora eu quero falar um pouco da distância. Muita gente compra um sítio, né, uma chácara, sendo que é muito longe da cidade onde ela tem trabalho, ela tem netos, como é o nosso caso, né, tem filhos. Então, eu vejo muita gente comprando uma propriedade rural numa área assim muito distante e não indo. E o que acontece? Desanima. Então, eu acho que vocês devem sim olhar a distância, quanto tempo vocês gastam, quanto vai gastar de combustível. Se a intenção for para ficar fim de semana, né? Aí a família vai poder ir, todo mundo, não vai ficar longe para alguns, porque isso no final faz a maior diferença, tá? Eu acho que vocês têm que levar em consideração a distância para não se arrepender depois, porque a gente sabe, né? Temos sempre muito compromisso na cidade. Então a gente tem médicos que a gente marca, a gente tem família, é muita coisa que prende a gente. Tem trabalho, né, gente? Muita coisa que prende a gente na cidade, que a gente pode não conseguir aproveitar muito o nosso sítio se ele for muito longe. A gente vai desanimar. Nos primeiros dias, primeiros meses, vai ser uma maravilha, mas depois, com o dia a dia,
tenho certeza que vocês vão desanimar. Então, gente, não vejam um sítio muito longe da onde vocês têm a pretensão de continuar vivendo, de viver, tá? Porque fica complicado pra caramba. Vocês podem ver, nós conseguimos vir bastante aqui. Por quê? Porque a nossa casa na cidade, nossa família, nossos netos, nosso trabalho não fica tão distante, tá? Então vamos observar isso também. Outra coisa importantíssima é a questão da benfeitorias. Quando a gente chegou aqui no sítio para comprar, isso aqui era uma terra crua, né? A benfeitoria que a gente tinha aqui era o bananal, tá? Que se tiravam, tinha uma renda o sítio. Não tinha casa, não tinha quartinho de ferramenta, não tinha nada, né? Inclusive a estrada que leva ao bananal, que é uma benfeitoria hoje que ajuda a gente pra caramba, não tinha também, era só um caminho onde passava burro e tinha que se abrir essa estrada. E a gente conseguiu abrir, graças a Deus está funcionando bem. Então eu penso o seguinte, depende muito do preço, né? Agora, algumas benfeitorias, por exemplo, a casa, a gente não tinha essa casa. Então é importante você ter um local para você chegar no seu sítio e ter um local para descansar, para tomar um banho, para se alimentar. Então a questão da benfeitoria é muito importante. O que pesou pra gente, que não tinha benfeitoria nenhuma, era preço, né? Sim. A gente precisou começar do zero. Isso. E é o que eu falo pra Simone sempre, né? Se a gente também procurar alguma coisa que se encaixe com a gente, nossas condições de pagamento, na época pra gente, nossas condições de pagamento era a terra crua, né? Que o pessoal fala aqui que a terra sem benfeitoria quase nenhuma. E até eu falo pra Simone, né? Que as pessoas hoje em dia pensam em comprar uma propriedade, mas só uma propriedade que já tem uma casa quase que dobra o valor da propriedade. Atrasou um pouco, né? Sim. A gente, no caso, alguns anos. Bastante tempo, né? Pois atrasou a gente um pouco, né? Se a pessoa tiver condição de comprar e já ter alguma coisa, seria bem melhor, né? Bem melhor. Mas não era o nosso caso, então a gente só tá mostrando pra vocês que dá pra começar do zero? Dá, mas tem alguns anos que a gente tá nessa luta aqui. Isso aí. Não é? Por falta de dinheiro na época, né? Mas se a pessoa puder comprar com benfeitoria, melhor. Melhor, né? Se não, gente, vamos sofrer um pouquinho. Quem acompanha sabe aí, ó, o sufoco que a gente passa aqui, mas tá indo, tá ficando legal aqui o sítio. Graças a Deus. Eu acendi a luz daqui da casa para falar sobre esse assunto. Foi difícil pra caramba chegar essa luz aqui pra gente, mas quando chegou foi uma alegria só, né? Levamos muito tempo tentando, porque a área é muito longe, deu muito trabalho. Então esse é mais um item, gente, que é muito importante. Você vai comprar uma propriedade rural, tem que ter luz. Porque pra gente aqui, como a Simone acabou de comentar, levamos 2 anos porque aqui teve que fazer extensão de rede. Em área rural tem que se fazer extensão de rede. A não ser que a pessoa queira viver como antigamente, o que eu acho difícil, né? Hoje em dia, nossos dias é meio complicado viver sem energia elétrica. Pois porque ó, gente, dá mosquito, tem muito bicho, então acredito que todo mundo quer energia elétrica, principalmente hoje em dia, se você tem jovem em casa, até a gente mesmo, né, que usa muito a internet, nós precisamos da luz para poder ter internet aqui. Então, olha, foi um dos itens que a gente rapidinho corremos atrás para conseguir. Mesmo assim demorou, mas como a casa ainda estava em andamento, a gente não sentiu tanta falta. Então acho que é uma coisa que é prioridade também numa propriedade rural, né? Bem importante isso. Uma coisa também que você precisa saber é que se você comprar uma propriedade rural, ele tem os gastos. E esses gastos não são poucos. Se você tiver uma renda no sítio para cobrir esses gastos, pô, legal, né? Porque o que acontece? Rebenta uma cerca, tem o arame farpado, é caro. O diarista para poder roçar. Aqui geralmente eu faço o roçado aqui com a roçadeira, mas quando limpar um bananal ou fazer alguma coisa, a gente tem que contratar alguém. É um gasto que você tem que ter. Se você tem animais, a alimentação é um outro gasto. Né? Então o sítio não é só aquilo, vou chegar lá, vou colher uma frutinha, vou colher uma cenoura. Não, gente, tem o gasto também. E esse gasto tem que ser calculado na hora de comprar uma propriedade rural.
Muitas coisas aqui a gente faz nós mesmos, né? Sim, com certeza. A gente faz pela dificuldade da gente conseguir pessoas aqui. Mas realmente o ideal é que a pessoa pague alguém para fazer. Isso. E aí que entra o detalhezinho de você fazer alguma coisa, saber fazer alguma coisa. Porque se você for pagar tudo, fica praticamente inviável, né? Eu, por exemplo, eu estou precisando fazer uma cerca. Eu vou lá, eu mesmo, né? Puxo o arame, prego. Então você tem que ter uma certa habilidade para poder fazer essas coisas. Então, o interessante seria quando a pessoa pensasse numa propriedade rural, ela não pensasse somente em descanso, né? Porque seria legal ela fazer plantios, de repente pensar em alguma forma de entrar dinheiro. Sim, com certeza, porque ajudaria nos gastos, né? A gente tem aqui a nossa banana que ajuda a gente, né? Mas os gastos do sítio é alto e são muitos. O interessante, então, é você ter uma renda nesse sítio, porque essa renda vai cobrir esses gastos. Então é importante você, quando pensar em comprar uma propriedade rural, pensar o que eu vou produzir lá para cobrir os gastos. Já pensando, né, em alguma coisa para poder ajudar na manutenção do sítio. Isso aí. Vocês estão me vendo aqui na janela, descansando, né, olhando a paisagem. Ô, Vidão, mas na realidade, gente, não é bem assim não. Quem acompanha aí sabe. Nosso dia a dia aqui é puxado. Nesse tempo todo que a gente tem o sítio, é o que? 6 anos e pouco? 6, 7 anos, eu não sei o certo. Acho que eu nunca tirei um dia para descansar. Principalmente porque não tinha sempre, né? Nunca teve descanso aqui não. Verdade, gente. Ó, quem compra uma propriedade rural achando que vai descansar, se engana muito, a não ser que contrate um monte de funcionário. Tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro, porque é muito trabalho, muito mesmo. E você tem que gostar de fazer esse trabalho. Pessoal, eu gosto, né? Então eu gosto de ver as coisas se transformando, as coisas acontecendo, então é uma coisa que eu gosto, tá? Aí volta aquele assunto também da questão da habilidade, né? Porque se você tem um sítio e você precisa estar fazendo as coisas, você tem que saber fazer as coisas. Saber fazer algumas coisas, vamos aprender a fazer algumas coisas. Vocês veem aí, ó, eu meto a mão na obra aqui, né? Não fica igual um profissional, mas fica original, já que é você mesmo que faz. Você mesmo que faz, né? Então, muitas coisas vocês têm que aprender a fazer, meter a mão, porque se esperar, principalmente a gente aqui, que tem bastante dificuldade, né? Aqui para conseguir funcionários, conseguir pessoas, pedreiro. Então, se a gente muitas coisas não colocasse a mão e fizesse, gente, não sai não. Eu pretendo um dia, né, conseguir descansar. Eu tô aqui esse pouquinho de tempo aqui, ó, só para gravar o vídeo para vocês. Não, na realidade a gente só descansa quando morre. Eu acho que é quase assim. Quase assim. Não é? Me fez lembrar, sabe aqui agora, aquele rapaz que tem um vídeo na internet, eu não lembro o que foi que eu vi, que ele tava capinando e falava, vai lá, fulano, compra um sítio para você descansar. E ele capinava e xingava. Ele falava assim, vocês falaram, vai, compra um sítio para descansar. Descansar onde, gente? Estou aqui trabalhando esse tempo. É bastante serviço. Tem que ter isso em mente, gente. Não é fácil, não. Não vai com aquela ideia assim, vou para lá porque lá é muito bonito, eu vou ficar descansando. Não, tem muita coisa. Agora, olha só. Até no outro vídeo, muita gente falou assim, desistir, né? Quando chegou no meio do vídeo, escreveu assim, desistir de comprar o sítio. Se já desistiu, gente, já com alguns detalhes que eu tô falando aqui, é porque não estava preparado para ter sítio não, tá? Porque desistir, nunca, não podemos desistir. Sítio e desistência não combina, tá? Então esse é um detalhe que vocês não podem esquecer, a não ser que você tenha dinheiro para ir fim de semana descansar. A gente, todo o tempo livre que temos, está aqui, ó, trabalhando. Muitas vezes eu nem quase olho aqui para a paisagem, né? Só quando eu tava mesmo colocando a janela aqui, que a gente tava vendo a paisagem aqui. Geralmente não é assim que funciona, não. Pessoal, vamos falar um pouco agora sobre um item que muita gente se preocupa, que é o item segurança. Nem todo mundo pode ter uma chácara, um sítio dentro desses condomínios, né? Que agora tem, né? Uns condomínios que tem segurança 24 horas na portaria. Isso eu acho, na minha opinião, não sei porque eu nunca procurei saber muito sobre isso, mas são pessoas que têm condições
de manter, né, um sítio num local desse, porque acho que o custo seria um pouco alto. Muita gente fica preocupado, né? Como que você vai manter a segurança do seu sítio? Aqui eu não me preocupo tanto com isso, porque para chegar aqui precisa passar por vários sítios, não tem como passar sem ser visto, né? Mas mesmo assim a gente tenta cuidar um pouquinho aqui da nossa segurança, que seria aqui, olha, nós colocamos essa câmera e vamos colocar mais. Essa câmera, ela usa internet que a gente tem aqui, quem acompanha sabe que nós colocamos internet aqui. Eu vejo tudo da cidade, ela me avisa qualquer movimento que tiver, até mesmo se tiver uma aranha passando na frente dela, ela manda pro meu celular uma foto, um vídeo, o horário, tudo que acontece aqui no sítio. Se passa o cachorro do vizinho estiver passando aqui, me avisa e manda pro meu celular. Imediatamente manda a foto e o vídeo. Então esse é um item que tem muita gente usando e que eu acho legal para você, né, que quer ter uma segurança aí, né? Mas tem vários itens hoje em dia que pode ser usado. Tem gente que pode morar no sítio ou consegue vir mais vezes, pode ter um cachorro vigiando. Nós não podemos aqui, mas tem gente que tem como ter, né? Uma dica legal, gente, porque eu acho o seguinte: segurança quem dá mesmo é Deus. Fora isso, a gente não pode esperar grande segurança. Agora, uma dica legal é quando você for comprar propriedade rural, é você se informar da área, porque tem áreas que são mais, tem mais casos, né, de ataque à propriedade rural, e tem outras que são mais tranquilas. Então, eu acho que é importante você pegar informação. Aí mesmo nos comentários, muitas pessoas falavam: ah, Simone, eu tinha um sítio, mas entraram, roubaram tudo. Acontece muito, porque por ser uma área mais afastada, né, gente, fica mais complicado. Então, vocês têm que pensar como é que vai ser essa segurança, se o local é um local seguro, né, na medida do possível. Isso também é bem legal a pessoa ver antes, quando está visitando uma área para comprar. Então, gente, um assunto de extrema importância: documentação. As pessoas às vezes pensam assim: ah, vou comprar uma propriedade e simplesmente a pessoa vai me dar um compras e venda e tá tudo certo. Olha, gente, não é bem assim não. O ideal, quando você for comprar uma propriedade rural, é você verificar a questão da escritura, tá? Se essa escritura está direitinho, se está registrado no cartório, se essa escritura não tem... você pode também pedir uma certidão de ônus reais dessa escritura, para saber se ela foi empenhada num banco, né? Se ela tem algumas dívidas, como é que funciona. Uma outra coisa também, a respeito da documentação, é saber se tem herdeiros. Como é que está a situação ali, se tem briga de herdeiros, porque às vezes você pode parar no meio de uma confusão sem saber, né? Eu já vi casos assim, né? A pessoa comprou uma propriedade rural, ele comprou de uma pessoa, só que ele não era dono total, tinha um outro irmão dele que era dono também. E aí teve uma confusão danada, até hoje está a confusão com a propriedade dessa pessoa. Eu não sei hoje em dia, mas antigamente, quando um sitiante dividia e passava a parte para outra pessoa, gente, era coisa séria de compromisso. Sim, até hoje acontece isso, né? Em alguns locais, né? Pode ser. Acontece. A pessoa pega uma área grande de terra, cerca, faz aí, separa em 10 terrenos grandes dentro dessa propriedade dela e vende. Dá problema? Geralmente não dá problema. Geralmente esse pessoal segue direitinho. Você futuramente ele faz um desmembramento daquela área e cada um faz sua escritura. Mas o ideal é a pessoa ter escritura. Verifica a documentação, verifica se você está comprando, porque também às vezes a pessoa te mostra uma terra, mas a documentação diz outra, né? Ver se está demarcado certinho, se não está entrando dentro de propriedades dos outros. Os marcos, é importante. Quando você for ver uma propriedade, geralmente quando faz o loteamento tem os marcos. E são alguns marcos até chipados, às vezes acontece. Eles têm chip neles. Então esses marcos são importantes, porque diz qual pedaço realmente que você está comprando. Porque a pessoa pode chegar para você e falar: ó, eu estou te vendendo aqui 10 hectares. Quando você for ver, você está comprando apenas 5 hectares, nem sabe, porque não mediu direitinho. É importante também. Gente, documentação, hein? É coisa séria, né? Então vamos falar um pouquinho sobre acesso. O acesso é como eu costumo dizer aqui. O acesso pode ser o céu ou pode ser o inferno, né?
Depende da pessoa, né? Por exemplo, aqui na nossa propriedade, eu acho esse acesso aqui maravilhoso. Para mim isso aqui é o céu. Para Simone já não é tanto assim. Tá falando que o acesso é o céu, hein? Eu tô vendo aqui que o nosso acesso lá em cima, numa estradinha, é um pedacinho do nosso difícil acesso. Para poder chegar aqui dentro, ó. Então, a questão também do preço. A propriedade com acesso não tão pior, né, gente? Vamos dizer assim, um acesso que não seja tão bom, é muito mais barato. Uma propriedade na beira da estrada, para uma propriedade um pouco mais afastada, pode custar 3 vezes mais caro. Foi por isso que a gente conseguiu um preço mais em conta aqui. Porque tinha difícil acesso. E antes, nem o carro chegava aqui. Não. Tudo que vocês estão vendo foi a gente que abriu na máquina. Então a gente conseguiu trazer o carro aqui dentro e vir trazer caminhão. Hoje em dia o caminhão chega aqui dentro, mas antigamente nada vinha aqui dentro. Só vinha até lá a casa do vizinho. Só na casa do vizinho. Hoje em dia já consegue chegar aqui dentro. Tá certo, né? Que ele atolou na última vez que ele veio aqui, mas ele consegue vir aqui dentro. Mas então, a questão do preço e a questão também de como você quer. Tem pessoas que querem um sítio na beira do asfalto. Eu não acho legal, eu não gostaria. Eu acho que é muito exposto, eu acho que é fácil de uma pessoa parar um carro e fazer um assalto. Então eu prefiro com difícil acesso. Aqui a gente tem, né, o problema de às vezes um acidente, alguma coisa, fica mais difícil de sair. Mas sai, gente, porque a nossa vizinha conta várias coisas que aconteceram aqui. Demora um pouco mais, mas todo mundo se ajuda, né? Sim, o vizinho resolve. Foi mordido por jararaca, né? Ele saiu aqui de burro, chegou na primeira estradinha, pegaram o fusquinha, colocaram ele dentro do fusca e ele chegou de boa e graças a Deus deu tudo certo. E vou te falar, às vezes até mais rápido do que na cidade. Às vezes mais rápido que na cidade. Porque eu já precisei pedir lá na cidade para uma pessoa e o SAMU não veio. Isso aí, acontece também, gente. Então pode ser até mais rápido. Com certeza. Então o que eu falo, gente, eu prefiro difícil acesso. A Simone quer um acesso um pouquinho melhor, né, eu preferi um pouquinho, não tão perto da estrada, né? Mas que também não fosse tão longe. Mas tá bem, gente, não vamos reclamar não, porque já melhorou muita coisa. Poxa, né? Cada dia melhor, né? Cada dia melhora um pouco. Pois é, já aconteceu do acesso, por exemplo, num temporal, cair, a estrada tombar, barro, tem que vir a máquina arrumar, tem que vir andando pro sítio. Tem essas dificuldades, mas olha só, as dificuldades deixam a gente mais forte, né? Verdade. Também tem isso também. Agora, pessoal, o último tópico que eu deixei mesmo pro final. Será que é realmente o que você quer? Será que você vai se adaptar? Muitas pessoas já moraram na roça, sabem das dificuldades, mas a grande maioria da cidade acha que vai ser só diversão, comida orgânica, né? Só as coisas boas que tem no sítio, não sabe a realidade das coisas que tem as dificuldades aqui, né? E no nosso canal vocês veem aí as nossas dificuldades, eu mostro cada coisa para vocês, né? Coisas que a gente tem que fazer nós mesmos, coisas que dão errado, coisa que planta o bicho come. Então tem muitas coisas aqui que não dá certo, né? E a gente já tem que se habituar com isso, né? Eu concordo com você, Simone. E vou dar um exemplo agora para vocês, gente. É a Simone. Quando eu vim comprar o sítio aqui, eu queria o sítio. A Simone queria também, mas eu queria muito mais que ela. Eu não queria o matagal que era aqui. Isso, eu queria o sítio, já tinha tudo pronto. E eu queria muito, muito, muito mesmo. Hoje em dia, gente, parece que se trocou um pouquinho. A Simone ama esse local aqui. Cara, ela faz tudo aqui com muito prazer, ela faz com dedicação, vocês veem aí nos vídeos, que ela se dedica ao máximo aqui e adora, mesmo diante da dificuldade. Quantas vezes eu falei pra ele lá no início, pelo amor de Deus, vamos vender isso aqui. Cada dificuldade que a gente passava, eu já falava, a gente precisa vender isso aqui. Hoje em dia, eu acho que eu já me acostumei mais com as dificuldades, né? Já com todos os problemas que a gente passa, com acesso, com a horta que não vai à frente, então eu acho que eu já me acostumei mais. Pode ser que você se acostume, né? Isso. Pode ser também, gente, pode acontecer da pessoa achar que gosta, comprar, não se adaptar, tá tudo bem, não tem problema nenhum em vender e tentar uma nova coisa, porque a vida é assim, são de tentativas. Eu acho difícil a pessoa, depois que está nessa vida, achar outra melhor, né? Mas pode acontecer, pessoas são diferentes. Muitas pessoas também falam assim, poxa, mas então não vou comprar não, porque é muito trabalho.
Gente, é muito trabalho, verdade. Hoje, por exemplo, nós já plantamos. Hoje nós já fizemos obra na casa. Hoje já fizemos uma dezena de coisas. E a Simone tá de boa aqui, sentadinha na pedra de meditação dela aqui, né? Sentindo essa brisa. Que tava tomada de mato. Que teve que limpar. Mas você tá aí relaxando, né? Tá com a paz mental, porque isso aqui é realmente uma paz mental. Então, tem seu lado ruim, mas tem muito lado bom. Eu acho difícil de se arrepender, é o que eu falei. Eu também acho. Mas acontece. Agora, cabe a vocês, né? Saberem se vocês querem toda essa dificuldade, mas também querem todas essas coisas boas, né, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado, que possa ter, de alguma forma, ajudado a vocês a decidir. Inclusive, comenta aí no vídeo se você já mora num sítio. Eu sei lá nos comentários, eu conheço cada um lá que fala, eu vou pro sítio, eu moro num sítio. Então comenta aí se você já está habituado com essa vida. E aproveita para deixar nos comentários também o seu relato. As experiências da pessoa. A sua experiência. Porque às vezes eu esqueci de alguma coisa, né? E outra pessoa pode te ajudar aqui no comentário, que eu vou pedir para elas deixarem aqui para vocês. Tá bom? Então, gente, é isso. Eu espero realmente que vocês tenham gostado e que tenha ajudado de alguma forma vocês. Então, até logo.